Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E que possamos, nesse momento de adoração, ter o nosso coração elevado à presença do nosso Deus, num louvor sincero, de corações que são gratos a Ele pelos seus poderosos feitos. Que nesta hora a sua casa se torne de fato um lugar de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, onde a palavra do Senhor se faz ouvir, onde os corações estão preparados para aquilo que o Senhor tem a compartilhar comigo e com você. Eu quero te convidar a orar ao Senhor, para que possamos dar início a esse momento de culto que nós prestamos ao nosso Deus, crendo que Ele está presente no nosso lugar, no nosso meio, fazendo a sua vontade em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma semana se inicia e vemos diante de nós, ó Deus, com alegria, aquilo que o Senhor tem feito em nosso viver. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque até aqui o Senhor esteve ao nosso lado, suprindo as nossas necessidades, nos visitando, ó Deus, em todos os momentos, mostrando o Teu poder, a Tua majestade e a Tua glória. É por isso, ó Deus, que o Teu povo nesse momento para diante da Tua presença para bendizer o Teu nome, para proclamar os Teus poderosos feitos, para exaltar a Tua majestade. Por isso, ó Pai, nós te rogamos que neste tempo de adoração seja o Senhor servido em nos abençoar, dando-nos, ó Deus, segundo a proporção da Tua graça, aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz falando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro das Lamentações de Jeremias. Eu quero ler com você o verso de número 21 e 23 do capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, verso 21 e 23. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Queridos, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui Ele tem derramado sobre nós as suas bênçãos e o seu cuidado. E eu e você somos chamados diante do Senhor a reconhecer os seus poderosos feitos, mas também somos chamados a reconhecer a necessidade que temos da sua misericórdia e da sua fidelidade renovados em nossa vida. Pois somos pecadores, carecemos da visitação do Senhor, perdoando os nossos pecados, nos fortalecendo em nossa luta contra o pecado e nos ajudando em todas as situações da nossa vida. Por isso eu quero mais uma vez te convidar a orar ao Senhor, pedindo a Ele que visite o nosso coração, que sonde as nossas motivações, que direcione a nossa vida para que possamos verdadeiramente prestar a Ele um culto digno da sua majestade, mas também que possamos oferecer a Ele um viver santo que glorifica e exalta o seu nome. Feche os seus olhos e ore ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, se não fosse as Tuas misericórdias, se não fosse a Tua grande fidelidade, já teríamos sido consumidos pela Tua ira. Nós somos pecadores e carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia e da Tua graça. Não só nos dando a consciência do nosso pecado, mas também nos fortalecendo em um viver santo, que glorifique, que exalte e que manifeste a grandeza, as virtudes, a santidade e a glória de um Deus que é perfeito em todas as suas verdades, palavras e caráter. Ajuda-nos, Deus. Dá-nos a Tua graça
E que nesta hora, ó Deus, não só confessemos os nossos pecados, mas que tenhamos, ó Pai, o nosso coração renovado no desejo de um viver santo na Tua presença. E se há, ó Deus, algum pecado não confessado, se, ó Deus, há alguma iniquidade que precisa ser abandonada em nosso viver, dá-nos consciência disso, para que possamos, ó Pai, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Nós te agradecemos pela operação do Teu Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados, pelo renovo da alegria da salvação em nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. É com esse espírito renovado que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 98, verso 1, quando o salmista nos chama a cantar ao Senhor, a bendizer o nome do nosso Deus, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 98, verso 1. Então somos chamados a bendizer esse Deus, a reconhecer seus poderosos feitos, a reconhecer a vitória de Deus em nossa vida. Louvemos ao Senhor. Vamos bendizer, exaltar o nome do Senhor juntos, com alegria. 1, 2, 3 e... Ele abre nossos olhos para contemplarmos sua face e sua formosura. Cantemos juntos, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando na luz a tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz a tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os meus olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz a tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz a tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos dizer que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. O teu reino sempre eterno, Senhor. Para sempre existirá.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és nosso rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adora. Teu reino sempre existirá, Senhor, e o teu reino é firmado na tua palavra, Jesus Cristo. E nós te bendizemos, Senhor, pelo ajuntamento virtual da tua igreja, aqueles que não desistem, aqueles que não se cansam de te adorar, aqueles que se rendem aos seus pés. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui te bendizendo. Abençoa cada família que está diante de ti, com seu coração, com seu lar, e que te entroniza, Senhor, e que te adora, e que te bendiz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua igreja aqui na face da terra. Nós te bendizemos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Faça desse tempo um tempo de consagração da sua vida ao nosso Deus. O Senhor tem derramado sobre nós bênçãos sem medidas. Ele tem mostrado a sua fidelidade em todas as coisas. E de fato, nada tem nos faltado de tudo aquilo que temos tido necessidade.
E se você tem em sua casa o seu dízimo e a sua oferta separados para entregar e devolver ao Senhor, eu queria que nesse instante você também estivesse consagrando-o ao Senhor Deus, agradecendo a Ele por sua fidelidade, porque de fato a nossa colheita tem sido abundante para a glória do nosso Deus. Para papararara, para papararara, para papararara. Para papararara, para papararara, para papararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua em toda a terra um canto se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. A nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para papararara. Para papararara, para papararara, para papararara. Para paparara, papará. Diante dos poderosos feitos de Deus, diante do cuidado bendito do Senhor em nossa vida, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos seus poderosos feitos, agradecendo porque o seu braço santo nos tem alcançado a vitória. Vamos orar ao Senhor também agradecendo pela vida das nossas irmãs Zilda Viana e Laudiéria Marinato, que essa semana completam mais um ano de vida. Que o Senhor possa visitá-las com a sua graça e com a sua misericórdia. Mas eu quero mais uma vez convidar você também a orar ao Senhor, intercedendo por aqueles que carecem da visitação do nosso Deus na área da saúde. Lembremos de orar pelo nosso irmão Eros Moura, também pela nossa irmã Kátia Volpato. Coloquemos também diante do Senhor a vida da nossa irmã Carla Mendonça. Não nos esquecemos também de orar pela Glaura, pela Marley em seus tratamentos de saúde, para que o Senhor as visite e manifeste também na vida delas a sua graça e a sua misericórdia. Oramos também para que o Senhor visite a nossa cidade, visite o nosso estado e país, dando consolo, dando graça e principalmente nos trazendo esperança e uma santa expectativa de que o Senhor que está conosco nos ajudará em todo o tempo, diante desta pandemia que temos vivido. Oremos ao Senhor. Pai Santo, a nossa palavra é de gratidão, porque reconhecemos, ó Deus, que nada tem nos faltado e que a Tua boa mão tem nos suprido a cada instante. Agradecidos te somos, ó Deus, porque o Senhor não tem desamparado os Teus servos, pelo contrário, em tudo o Senhor nos tem assistido. E mesmo quando somos, ó Deus, visitados pela enfermidade, visitados pela dor, pelo sofrimento, o Senhor se faz presente, fortalecendo a nossa fé, consolando o nosso coração e nos dando, ó Deus, a esperança da glória que há em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, te somos gratos, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, manifestando a tua graça em sua vida. Agradecidos te somos, ó Deus, pelo que o Senhor já tem feito na vida do nosso irmão Eros, da nossa irmã Kátia, da nossa irmã Carla, também na vida da Monique, do Breno e de suas famílias. Obrigado porque o Senhor tem visitado esses irmãos, não tem os desamparado, pelo contrário, tem manifestado sobre a vida de cada um a tua boa mão, fazendo conforme aquilo que lhe apraz.
que o Senhor possa amenizar a dor, que o Senhor possa restaurar a saúde e dar a cada um, segundo, ó Deus, o teu bom propósito na vida dos teus filhos. Oramos, ó Deus, clamando pela continuação do teu cuidado sobre a vida da Glaura, sobre a vida da Marley, em seus tratamentos de saúde, em suas aplicações, que o Senhor Deus as visite constantemente, renovando, ó Deus, a fé, a esperança em seus corações, fazendo com que elas sintam-se confortadas em teus braços paternos. Pai querido, oramos para que o Senhor dê à tua igreja esta força renovada, essa motivação própria daqueles que têm a sua confiança colocadas em ti. Por isso, ó Deus, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Queremos também, Pai, agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Zilda, também, ó Deus, pela vida da Laudiéria, porque o Senhor tem cuidado delas em sua caminhada. E te rogamos que o Senhor possa, ao longo dessa semana em que elas estão a aniversariar, derramar o teu cuidado especial sobre cada uma, dando, segundo a Deus, o anseio e o desejo do seu coração. Também, ó Pai, te agradecemos por essas vidas que consagram a Ti seus dízimos e ofertas, que têm visto, ó Deus, a Tua boa mão, sendo bondosos com eles, mas também eles se manifestam gratos, sendo bondosos para com o Teu reino e para com a Tua igreja. Que sobre cada um esteja, ó Pai, a Tua bênção, o Teu cuidado, e que o nosso coração, grato a Ti, possa constantemente receber de Ti a provisão. Obrigado, Deus, por nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E te pedimos que esse cuidado se manifeste na nossa cidade, se manifeste no nosso estado e no nosso país. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar o Teu povo, espalhado por essa nação, espalhado por essa terra, dando a eles, Senhor, perseverança em meio a esta pandemia, dando a cada um, ó Deus, confiança de que aconteça o que acontecer, o Senhor está no governo de todas as coisas. Dá sabedoria aos nossos governantes, dá sabedoria, ó Deus, àqueles que exercem autoridade sobre nós e que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para o bem do nosso povo. Assim, ó Deus, nós oramos, consagrando tudo que somos e tudo que temos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Retomamos a nossa série de exposições da primeira carta de Pedro. Estamos no capítulo 3. E eu quero ler com você do verso 13 até o verso de número 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso bom Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que
praticando o mal. Vamos orar? Pai, nós novamente nos curvamos diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê iluminação, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê a condição necessária de compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, para que aprendamos como é que nós devemos lidar com o sofrimento que nos é causado pela perseguição do mundo e dos seus agentes. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos temas que mais foram comentados durante esta semana foi justamente a indicação do novo ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro, pastor presbiteriano, e que tem uma longa caminhada na área da educação em nosso país, tanto no contexto da igreja, como também no contexto da academia. E um famoso apresentador de TV disse, num tom de crítica, que o pastor, enquanto ministro, deveria deixar a sua fé em casa, quando fosse trabalhar no seu papel, na sua pasta como ministro da Educação. Queridos, o que esse apresentador fez nada mais foi do que apresentar o seu racismo, o seu preconceito, a sua visão, a sua cosmovisão acerca daquilo que ele crê ser a fé cristã e o lugar dela no mundo. A bem da verdade, esse talvez seja um dos tipos mais comuns de perseguição que eu e você, enquanto cristãos, temos sofrido ao longo dos anos. E ainda que eu e você não a consideremos tão severa, a verdade é que ela tem um forte elemento de sofrimento na vida de muitos ao redor de nós. Muitos cristãos têm sido perseguidos em seu trabalho. Muitos cristãos têm sido perseguidos no seu lugar de estudo. E muitos dos nossos irmãos têm sido perseguidos por suas famílias, simplesmente porque eles têm adotado uma fé diferente daquela que é habitualmente confessada nesses locais. Esse tipo de perseguição era o mesmo tipo de perseguição que sofriam os irmãos que foram os primeiros leitores da carta de Pedro. Uma perseguição interna, uma perseguição pessoal, que colocava em xeque os valores dessas pessoas, que colocava em xeque os princípios que elas sustentavam, porque simplesmente elas pensavam diferentes daquilo que é o padrão do mundo, ou diferente daquele que é o padrão do mundo. E é por isso que eu e você precisamos olhar para esses versos que Pedro escreve, para que eu e você possamos entender como lidar com esse tipo de perseguição, como lidar com o sofrimento que ele nos causa, como lidar com isso de maneira, primeiro, a agradarmos a Deus e também de manifestarmos a verdade do Evangelho, doa a quem doer, a fim de fazer aquilo que agrada, em primeiro lugar, o coração do nosso Deus. Esses versos nos mostram, então, a vontade do apóstolo que os seus leitores e nós também precisamos ter pelo menos duas atitudes diante desse tipo de perseguição maldosa, recheada de ódio, mas que também é uma excelente oportunidade para reafirmar a nossa fé no Senhor. Com isso, Pedro quer que eu e você saibamos que é necessário enfrentar tais circunstâncias com a confiança posta em Deus em santidade. Por isso, vejamos essas duas atitudes no texto que nós lemos. Primeiramente, eu quero convidar você a olhar o verso 13 e 14 e entender que a
primeira atitude que devemos ter diante das perseguições, diante das ameaças que nos fazem, é confiar e não temer. Veja, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Quando Pedro começa essa declaração, ele coloca diante de nós aquilo que é lógico, aquilo que é racional, aquilo que parece ser óbvio para nós. Ou seja, quando eu e você fazemos aquilo que é bom, quando eu e você fazemos aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é admirável, as pessoas tendem a nos tratar bem, as pessoas tendem a nos admirar, as pessoas tendem a olhar para nós com um olhar bondoso, com um olhar cordial, não é isso? Pois é, mas parece que Pedro quer que eu e você entendamos que esse deveria ser o princípio. Pessoas que fazem o bem merecem ser tratadas de boa maneira ou de maneira adequada àquilo que elas fazem. Porém, quando nós olhamos para o contexto de um mundo caído, nós percebemos que os valores desse mundo, nós percebemos que os princípios desse mundo, aquilo que as pessoas não regeneradas pelo Espírito Santo de Deus têm como prioridade, estão em discrepância com aquilo que nós entendemos à luz das Escrituras. Por isso, o que ocorre no mundo é uma profunda inversão de valores. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal. Nessa situação, então, há uma forma ilógica de agir no mundo. O mundo não nos olha com bons olhos. O mundo tende a agir de maneira incoerente conosco, mesmo quando fazemos aquilo que é justo, aquilo que é puro, santo e verdadeiro. Mas como é que o mundo justifica tal ódio, tal raiva, tal ressentimento, a fim de tornar coerente as suas críticas, os seus maltratos, a mim e a você, por causa da nossa fé? Em primeiro lugar, eles dizem que nós somos intolerantes, porque temos princípios que nos são caros e absolutos, que se baseiam nas Escrituras. Nos chamam de intolerantes porque eles próprios toleram toda forma de pecado, não fazendo qualquer menção à palavra do nosso Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, e ele discorre acerca de como o coração humano se degenera, ele encerra o seu argumento dizendo que estes homens se tornaram tão perniciosos em seus pecados, tão malignos em seu proceder, que eles não só motivam pessoas a praticarem esses pecados, como também eles as aplaudem, a fim de motivá-los ainda mais em suas práticas. Mas quando eu e você, enquanto cristãos, nos levantamos e reafirmamos a santa palavra de Deus, nós somos intolerantes. Este é um simples exemplo de como o mundo justifica a sua raiva e o seu ódio contra a fé cristã. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, de fato, é: por que é que o mundo nos persegue? Por que é que o mundo nos perseguiria se eu e você fazemos o que é bom? Por que é que o mundo nos persegue se o nosso objetivo é fazer aquilo que é certo? Certa vez o Senhor Jesus reconheceu que o problema necessariamente não está em nós, mas sim naquilo que nós representamos. O Evangelho de João apresenta Jesus como a luz que veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certa vez Jesus disse que o mundo poderia nos odiar justamente pelo fato de que Ele foi odiado primeiro.
Que ele, enquanto nesse mundo, sendo a luz dos homens, ele mostrou aos pecadores os seus pecados, ele mostrou a perversidade de suas obras, e o mundo o odiou por isso. E quando ele nos chama, como seus discípulos, a sermos luz do mundo, ele nos chama agora, no nosso tempo, a assumir o seu papel, refletindo a sua luz diante dos homens e diante de Deus, para que glorifiquemos o Senhor com os nossos feitos, mas também que mostremos aos homens os seus próprios pecados. Não há como, queridos, eu e você, enquanto cristãos, enquanto luz nas trevas, não mostrarmos a eles a maldade de suas obras também. Em outras palavras, eles nos odeiam porque, em primeiro lugar, odeiam a Cristo. Eles nos odeiam porque, em primeiro lugar, eles odeiam o nosso Senhor. Eles nos odeiam porque nós lançamos pelos nossos atos diante deles a luz de Cristo, que diz quão podres eles são. E isso não lhes agrada nem um pouco. Por essa razão, queridos, o mundo nos odeia. Por essa razão, o mundo nos persegue. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. O mundo sempre perseguirá aqueles que são de Cristo. Mas veja, que o apóstolo então vai dizer que eu e você, assim como seus primeiros leitores, não devemos ter medo das suas ameaças, não devemos ter medo daquilo que eles fazem contra nós, mas nós devemos antes, verso de número 14, entender que ainda que soframos, nós devemos nos lembrar que somos bem-aventurados em Cristo. Veja, Pedro não nega o sofrimento. Pedro não diz que eu e você não vamos sofrer. E esse sofrimento tem a ver com o nosso emocional, esse sofrimento tem a ver com o nosso físico, esse sofrimento tem a ver com uma série de situações que pesam sobre nossa vida e com certeza hão de nos entristecer pessoalmente. Contudo, Pedro quer que nós nos lembremos das palavras do Senhor Jesus, quando ele, no Sermão da Montanha, proferindo as bem-aventuranças, mostrando para mim e para você o que é a verdadeira alegria do reino de Deus, ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Queridos, se há algo que nos une aos mártires do passado, se há algo que nos torna um com os profetas das Escrituras, é o fato de sermos perseguidos pela verdade que pregamos e vivemos. Se há algo que nos faz participantes dessa nuvem de testemunha que temos sobre nós, é justamente o fato de que a nossa vida incomoda aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem nas trevas, aqueles que ainda não foram encontrados pela graça prodigiosa de Deus em Cristo Jesus. Logo, o sofrer por causa da justiça nos faz pensar, como diz nosso irmão Calvino, que nós devemos nos submeter a qualquer perda ou desvantagem que vier sobre nós por causa da nossa confissão de fé, por causa da nossa vida segundo os princípios e padrões de Cristo. Ainda que isso seja um sofrimento injusto, ainda que passemos por situações que não deveríamos passar se fôssemos levar em conta a justiça e a bondade dos nossos atos. Mas nós não podemos esperar que o mundo reconheça o valor daquilo que fazemos em nome do Senhor Jesus. Assim,
Nós, em Cristo Jesus, devemos trocar o desespero pela alegria. Devemos trocar a tristeza da perseguição pela glória de sermos contados entre as testemunhas de Cristo Jesus, que professam o Senhor a despeito de qualquer circunstância, a despeito do seu próprio bem. Mas se você olhar o texto, ainda no verso 14, você vai perceber que Pedro ainda faz uma colocação sobre esse não temer. Veja, o verso 14, Pedro parece fazer uma citação, ainda que de memória, de Isaías capítulo 8, verso 12, quando o profeta falando em nome de Deus diz: não temais o que o povo teme, nem temais, e nem tomeis isso como algo a ser temido. Em outras palavras, naquele contexto, como também no nosso, nós não devemos temer aquilo que o mundo diz poder fazer contra mim e contra você. Nós não devemos temer as ameaças, os impropérios, as mentiras que o mundo usa para colocar temor no meu coração e no seu coração. Nós não devemos temê-los por uma razão simples. Nenhuma destas coisas tem poder em si mesmas. Nenhuma dessas ameaças é poderosa o suficiente diante da realidade do Cristo em quem nós temos depositado a nossa fé. Nenhuma destas ameaças é maior do que as promessas de Deus para nós em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro ouviu da boca do Senhor Jesus algumas verdades preciosas. No capítulo 10 de Mateus, ele e os seus colegas do colégio apostólico tiveram um pequeno seminário com o Senhor Jesus, onde o Senhor lhes disse várias coisas a respeito daquilo que eles deveriam fazer, da sua missão enquanto discípulos. E dentre tantas coisas que o Senhor lhes falou, algumas palavras foram de motivação e encorajamento. E no verso 28 do capítulo 10 de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando o Senhor Jesus diz essas palavras a Pedro, aos discípulos e também a nós no dia de hoje, Ele quer que eu e você realmente direcionemos o nosso temor a quem é devido. Nós não devemos temer ao homem, porque ele nada pode fazer de relevante, de significativo contra mim e contra você. Será que realmente eu e você achamos que a pior coisa que nos pode acontecer é a morte? Será que eu e você realmente achamos que é ruim que tenhamos a nossa reputação manchada porque servimos a Cristo de todo o coração? Se temos isso em perspectiva, a nossa fé não está devidamente posta em Cristo. Porque nada há mais terrível para o ser humano do que ser lançado no inferno eterno para todo sempre. E é justamente isso que Jesus disse aos seus discípulos e diz a nós também. O homem pode destruir a nossa reputação, o homem pode nos fazer ser desprezados na sociedade, o homem pode até mesmo agir contra a nossa vida e tirá-la. Mas nós estamos seguros naquele em quem nós temos colocado a nossa fé, crendo que ainda que tombemos nessa terra, haveremos de levantar-nos na presença do Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, eu me lembro de André, irmão do apóstolo Pedro,
apóstolo com ele. E nos conta a história que André foi martirizado. Por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação, por ter de fato vivido segundo a vontade do seu Senhor, ele foi condenado à crucificação. Conta-nos a história que André caminhava para o lugar da sua morte e de longe ele avistou a cruz no qual ele haveria de ser morto, executado. E segundo os relatos, ele teria dito: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, venho a ti. Discípulo sou daquele que pendeu em ti. Sempre te amei e sempre desejei abraçar-te. Queridos, o coração de um homem, de uma mulher, que não teme o que o mundo diz, que não teme o que o mundo faz, que não teme as ameaças que esse mundo pode proferir. Ele continua firme e constante nos momentos mais difíceis, porque ele não olha para este mundo, ele não olha para esta vida, ele não valoriza as coisas deste momento tão passageiro que nós vivemos nessa existência. Mas ele olha para a eternidade. Por isso, nós temos que confiar no Senhor, não temendo aquilo que o mundo pode fazer, mas crendo naquilo que Deus tem nos prometido. Nesse sentido, queridos, eu queria que você entendesse, que nós entendêssemos, que a perseguição por causa do nome de Cristo é uma realidade, é uma verdade inevitável na vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Não há como negar que se eu e você vivermos de modo fiel ao Evangelho da graça de nosso Senhor, nós seremos perseguidos pelo mundo presente, nós seremos perseguidos pelos agentes desse mundo, nós seremos maltratados, desprezados, ridicularizados, difamados. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse que esta perseguição viria de tal maneira contra mim, contra você, que ela começaria na nossa própria casa. E ele disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E quantos de nós não têm enfrentado isso? Quantos de nós não têm vivenciado estas coisas? Por isso eu quero dizer para você que tem experimentado a luta de viver de modo fiel a Cristo, que tem sido perseguido, seja onde for, por causa da fé que você professa. Considere-se feliz, porque você pode sofrer pelo bom nome de Cristo. Considere-se feliz, porque você pode sim pagar um preço nesse mundo por viver de modo fiel ao Senhor Jesus. Porque aquele que se deu por mim e por você, esse sim pagou o verdadeiro preço que nós jamais poderíamos pagar, para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna e um olhar postos nos céus, onde está o trono da glória do nosso Deus. Por isso, meu irmão, alegre-se na esperança que Cristo nos dá de um dia vermos vencidos todos os inimigos que hoje se levantam contra nós, para nos desestimular em nossa caminhada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você que talvez esteja pensando, mas eu não sofro isso. Eu sou um cristão verdadeiro e não sofro perseguição alguma. Eu nunca sofri perseguição alguma. Eu nunca fui difamado. Eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade por causa da fé que eu tenho em Cristo. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, inevitavelmente, a perseguição vai bater à sua porta. Esteja preparado. Mas eu também quero te alertar. É possível que a perseguição não tenha batido na sua porta ainda.
porque você ainda não ousou a viver o Evangelho como ele tem que ser vivido. E talvez você seja cúmplice das obras das trevas, e talvez você seja julgado e condenado com o mundo. Por isso, faça uma reflexão sincera do seu proceder. Faça uma reflexão sincera da maneira como você tem vivido a sua vida, para que no dia de Cristo Jesus, você seja contado entre aqueles que foram verdadeiras testemunhas da sua vitória, do seu poder e da sua majestade. Mas eu quero olhar para o verso de número 15 a 17 e encontrar aqui a segunda atitude que eu e você temos que ter diante das perseguições e do sofrimento por causa das perseguições por causa do nome de Cristo, por causa da fé que nós temos. Veja o verso 15 em diante e aprendamos que a segunda atitude é que nós devemos santificar a Cristo em nossa vida. Antes, diz Pedro, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro parece continuar a sua citação de Isaías, capítulo 8, agora o verso 13, quando Isaías diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Veja, a similaridade do texto nos faz pensar exatamente o significado do que é santificar a Cristo como Senhor. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que santificar aqui é honrar, é glorificar, é que eu e você, em nosso coração, em nosso viver, façamos tudo aquilo que manifeste a honra, a glória, o poder e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se que o coração é a sede da nossa vida espiritual. O coração é a sede da nossa razão, dos nossos desejos, da nossa vontade, das nossas emoções. Como diz Paul Tripp, o coração é o nosso eu verdadeiro. É aquilo que eu e você somos, é a nossa essência. Quando nós pensamos isso, lembremos que a nossa vida é um todo. E somos chamados a glorificar, a exaltar a Deus em nosso viver como um todo. Ou seja, as nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, todas estas coisas têm que manifestar a glória, o caráter, a beleza, a majestade, o poder de Cristo Jesus. Isto é santificar a Cristo como Senhor. Temos a tendência de ler a palavra Senhor aqui e achar que Pedro está a se referir ao senhorio de Cristo na vida dos seus discípulos. Mas eu quero lembrar que a expressão Senhor, como acontece no texto, aponta, direciona o nosso olhar para a autorrevelação de Deus no Antigo Testamento. Possivelmente a ideia que Pedro quer nos transmitir é aquela ideia do Senhor, de Yahvé, no contexto do Antigo Testamento. Ou seja, a declaração do Deus pactual, do Deus que se revela em sua aliança com o seu povo. O Deus que é fiel à sua palavra, o Deus que não volta atrás em seus propósitos, um Deus que não pode quebrar as suas promessas, um Deus que não pode falhar no cumprimento da sua aliança. E se de fato Pedro cita Isaías, capítulo 8, verso 13, a expressão de Isaías nos faz pensar no Senhor dos exércitos.
Essa expressão ocorre 249 vezes no Antigo Testamento e nos faz pensar no Deus em sua majestade e no seu poder. O Deus que reúne as suas miríades, o Deus que reúne os seus exércitos, os seus batalhões de anjos, a fim de realizar todo o seu propósito, a fim de fazer tudo aquilo que a sua vontade predeterminou. Todas as vezes que eu lembro desta expressão, o Senhor dos Exércitos, eu me lembro do profeta Eliseu, que está na cidade de Dotã, e de repente a cidade é cercada por exércitos sírios, e o jovem que servia a Eliseu diz: meu senhor, estamos cercados, cavalos e seus cavaleiros ao nosso redor, o que será de nós? O sábio profeta ora ao Senhor e pede: Senhor, abra os olhos desse moço. E ao fazer aquela oração, aquele moço olha para os montes e ele vê carros e cavalos de fogo. Os exércitos dos céus vêm ao socorro do servo do Senhor. Queridos, esse é o nosso Deus. É Ele que deve ser santificado, Ele é quem deve ser temido, Ele é quem deve ser glorificado em nosso viver. E quando eu e você, em nosso coração, damos mais ouvido àquilo que o mundo nos diz, se eu e você nos atemorizamos em nossa alma por causa das ameaças que o mundo nos faz, é porque talvez o Senhor ainda não assumiu no trono da nossa vida o seu lugar, o seu trono, o seu governo como deveria. Se eu e você ainda trememos diante dos exércitos adversários, é porque os nossos olhos estão fechados para não ver os carros e cavalos de fogo do Senhor ao nosso redor. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus esteja no lugar que lhe é devido no seu coração, que é o trono, governando, direcionando, fortalecendo a sua fé e dando a você a verdadeira perspectiva da vontade dele na sua vida. Diante disso, como é que eu e você podemos santificar a Cristo em nosso viver diante das perseguições e diante do sofrimento por causa destas perseguições? Verso 15 e o verso 16, Pedro nos diz que santificamos a Cristo como Senhor em nosso coração, primeiro, estando preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Lembre-se que Pedro começa a sua carta dizendo no verso 3 do capítulo 1 que nós fomos regenerados para uma viva esperança, ou para uma esperança de vida que caminha conosco, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, enquanto passamos peregrinos por essa terra. Lembre-se que esta viva esperança nos fala da santa expectativa do reino de glória, o reino de Cristo e o governo soberano do Senhor Deus, manifesto de uma vez por todas na sua criação, no seu domínio, ou na extensão do seu domínio. Como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, isso tem a ver com o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a esperança do crente, a esperança daquele que foi vencido pelo Evangelho e conquistado por Cristo, é a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor em sua glória e todo o mal terá sido de uma vez por todas derrotado. A nossa visão é levada ao futuro, onde nós não mais
vemos o maus e o caos do nosso dia, dos nossos dias, mas nós vemos a glória refulgente de Cristo, o Cordeiro que venceu e que é digno e que reina e que reinará para todo sempre. Nesse sentido, como disse Donald Carson, um grande estudioso da palavra, é como se eu e você bradássemos ao mundo: não posso concordar com essa ordem perversa, porque a minha cidadania está no novo céu e na nova terra. A minha esperança está fundamentada em Cristo Jesus. Ele foi antes de mim, Ele é o meu Senhor, Ele sofreu a morte em meu lugar, e hoje usufrui a ressurreição, e um dia eu hei de compartilhar isso com Ele. É isso que eu espero ansiosamente, e é isso que molda os meus valores hoje e agora. Meus queridos, precisamos dizer ao mundo que nós não concordamos com ele, que nós não concordamos com a sua política, que nós não concordamos com a sua cultura, que nós não concordamos com os seus valores, naquilo que a política, a cultura e os valores contradizem a palavra de Deus. Nós, enquanto cristãos, somos norteados por valores diferentes. Nós, enquanto cristãos, somos confrontados dia após dia com os valores do reino e vivemos sob eles. E eu e você precisamos estar prontos a responder com convicção, com coragem, aquele que nos perguntar: por que você é como é, porque você faz o que faz, porque você vive como vive. E a nossa resposta tem que ser esta: porque a minha esperança está em Cristo e na sua glória. Mas também eu e você precisamos santificar a Cristo no nosso proceder, agindo com mansidão, temor e boa consciência. Veja o verso de número 16, quando Pedro diz: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Queridos, não é porque nós temos em Cristo a certeza da nossa salvação, não é porque nós temos em Cristo os valores que norteiam a nossa vida nesse mundo, não é porque nós temos a esperança da glória, que podemos ser arrogantes, soberbos e prepotentes. Pelo contrário, o Evangelho nos torna humildes. Nesse sentido, é que Pedro deseja que os seus leitores possam demonstrar as suas convicções em mansidão e temor. Ou, usando alguns termos mais adequados aos nossos dias, de maneira gentil e piedosa. Lembre-se, gentileza não é nas Escrituras sinônimo de fraqueza. O ser manso nas Escrituras conectam duas ideias: a ideia da força e a ideia da suavidade. É alguém que é capaz de ser forte, mas gentil. E é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos ser. A nossa fala não pode ser desdenhosa. A nossa fala não pode ser irônica, a nossa fala não pode ser marcada pela acidez, como muitos têm tentado defender a fé cristã nos nossos dias. Temos que ser conhecidos pela nossa piedade, e piedade segundo as Escrituras, que se baseia nesse temor a Deus, nesse viver de maneira prática as Escrituras, é aquilo que nos leva a amar a Deus como nosso Pai, que nos leva a obedecê-lo como o Senhor das nossas vidas, temendo ofendê-lo mais do que nós tememos a morte. Quando eu e você agimos dessa maneira, eu e você estamos santificando a Cristo em nossa vida. Queridos, precisamos reaprender a arte da gentileza,
a arte da mansidão e do temor a Deus. Para que possamos agir, segundo o texto, com boa consciência, ou seja, de maneira moralmente correta, adequada, porque nada adianta fazer a coisa certa com a motivação errada, nada adianta procedermos de maneira aparentemente mansa e piedosa, porque nós desejamos receber as glórias de alguém, mas devemos fazê-lo com o coração puro diante do próprio Deus, com o único objetivo: envergonhar o mundo, para que naquilo que eles falam de mal contra nós, eles mesmos sejam envergonhados, eles próprios fiquem sem ação ou reação, e ainda que impingindo o mal sobre nós, eles façam isso debaixo do juízo justo do Deus que tudo vê e que, segundo a sua justiça, tudo retribui. É assim que nós santificamos a Cristo, agindo de maneira adequada ao responder àqueles que querem entender porque nós somos como somos, porque nós agimos como agimos. Mas Pedro encerra com o verso 17, onde ele quer que eu e você consideremos uma última verdade. Quando eu e você santificamos a Cristo, quando eu e você realmente confiamos no Senhor, estejamos preparados para o sofrimento. Veja o verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Em outras palavras, Pedro está a dizer a mim e a você que se sofremos, não é sem razão que sofremos. E que muitos dos sofrimentos, ou melhor, que os sofrimentos que nos vêm segundo o propósito de Deus. A razão divina está por detrás dessas coisas. E quando Ele permite que eu e você sejamos provados, testados e até mesmo massacrados por causa da nossa fé, é porque há um propósito a ser cumprido, há um desejo do coração de Deus a ser realizado em mim, em você, ou através de mim, ou através de você. Talvez eu e você venhamos a sofrer como sofreu o nosso irmão, o grande pregador do Evangelho, Charles Spurgeon, que tinha a saúde física debilitada, e devido a uma série de acontecimentos, teve a sua saúde emocional abalada, por ter sido perseguido por opositores que, dia após dia, lhe alfinetavam a alma e o coração com palavras maldosas, que o acusavam de crimes e que disseminavam pelos jornais de Londres mentiras quanto ao seu caráter, contra a sua vida. Talvez eu e você sejamos mortos, como foi Jim Elliot, pregador do Evangelho, missionário no Equador, e que quando desembarca e tem acesso a uma das tribos do Equador, ele é morto por alguns guerreiros. Seu corpo é encontrado dias depois, rio abaixo. Talvez eu e você nos esqueçamos que o mundo nos odeia, mas hoje a palavra nos lembra que somos odiados e que pesa sobre nós o bom nome de Cristo e que por causa desse nome a nossa vida, a nossa reputação está sempre debaixo de um crivo perverso e maligno que deseja nos apunhalar. Mas eu me lembro, e eu quero te lembrar nesta noite,
que o sangue dos mártires tem sido o que rega a semente do Evangelho. Sendo assim, queridos, o que Pedro quer que eu e você entendamos é isso. Devemos viver em santidade. Lembre-se, na vida cristã o pecado nunca é uma alternativa. Eu e você somos chamados a viver de maneira santa. E por isso hoje, eu e você precisamos rever a nossa atitude, rever a nossa vida, rever o nosso comportamento, rever o tipo de fé que temos proclamado, que temos vivido. E diante disso, eu quero te desafiar a 2 atitudes da semana. Em primeiro lugar, eu quero que você e eu aprendamos a apresentar diante do Senhor as ameaças que o mundo nos faz. Não é porque eu e você somos perseguidos, como foi essa semana o reverendo Milton. Não é porque eu e você somos caluniados, como muitos cristãos do passado e do presente têm sido caluniados, que nós não possamos nos achegar a Deus e depositar diante dEle a nossa súplica, clamando a Ele que nos visite, clamando a Ele que nos dê a sua graça, que Ele nos fortaleça, que Ele se atente às palavras perversas e às atitudes malignas do mundo contra nós, para que Ele mesmo nos sustente e nos faça perseverar até o fim. Por isso, meu irmão, apresente diante do Senhor a sua queixa e entregue ao Senhor o cuidado da sua vida. E ao fazer isso, em segundo lugar, consagre a sua vida a Deus. Nós não ganhamos nada e o reino nada ganha quando nós sofremos por causa do pecado. Quando eu e você sofremos de maneira adequada as consequências do nosso erro, da nossa vida sob o muro, uma vida indecisa, que não sabe se deseja de fato viver e agradar a Deus, ou se deseja viver segundo os padrões do mundo. Consagre a sua vida ao Senhor. E se você reconhece que o seu pecado é maior do que a sua vida de santidade, se você reconhece que a sua profissão de fé é vazia e falsa, entregue a sua vida a Cristo. Peça perdão dos seus pecados, busque a salvação que há em nome do Senhor, pois esse é o tempo da oportunidade, esse é o tempo que o Senhor te chama, esse é o tempo que o Senhor nos chama a depender dEle e a nos esconder debaixo da cruz de Cristo. E que o Senhor Deus nos visite e nos abençoe. Amém. Teu nome é poderoso, Senhor. Cante comigo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito,
é o nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais um momento de culto. Momento que, com certeza, você gostaria de compartilhar conosco aqui nesse santuário. Um momento que você gostaria de compartilhar com seus irmãos. De rever, de abraçar e de afetuosamente cumprimentar aqueles que nos são tão preciosos e caros. Que o Senhor Deus nos dê esse tempo. Que o Senhor Deus nos fortaleça o coração e nos prepare para esse tempo. E se Ele não nos permitir isso nunca mais, a gente tenha por certo do coração que na glória, nada, absolutamente nada, vai poder nos roubar esse santo privilégio de estarmos no meio do povo de Deus e de termos a presença gloriosa do Senhor ao nosso lado. Eu queria convidar você a orar ao Senhor, nos preparando para despedir desse momento de culto, com desejo sincero que o Senhor possa continuar conosco em nossa caminhada ao longo dessa nova semana. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chama à fé, nos chama ao zelo pela vida de santidade, nos chama à confiança posta apenas em Ti. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e desejamos, ó Deus, Te agradar, Te louvar, Te glorificar com toda a nossa vida. E se há em nós, ó Deus, algo que precisa ser transformado, que ao longo dessa semana, à luz da palavra desta noite, o Senhor possa nos moldar e nos fortalecer, direcionando as nossas motivações, os nossos pensamentos, palavras e ações, e que em todas as coisas possamos refletir a glória do Senhor. Abençoe, Deus, cada um desses meus irmãos, membros da primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro de Itapemirim, esses irmãos, ó Deus, que se conectam a nós pelas mídias sociais, irmãos que estão em tantos lugares, talvez em tempos diferentes, que o Senhor possa abençoar a cada um, visitando com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu refrigério. E que essa semana, ó Deus, o Senhor possa nos visitar, mais uma vez com a Tua bondade. Que o Senhor possa nos dar algo da Tua graça. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar um tempo de paz e de refrigério, apesar de todas as circunstâncias. Prepara-nos, ó Pai, para a Tua volta. Prepara-nos, ó Deus, para aquele dia em que, ao Teu mando, os anjos hão de tocar as trombetas a fim de reunir o povo do Senhor. E que nós possamos celebrar esse dia com alegria, pois veremos de fato a vitória do nosso Rei. Despede o Teu povo com a Tua paz. É a nossa oração em nome de Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que as ternas consolações, o poder e as virtudes do Santo Espírito estejam conosco e conosco permaneçam hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana cheia da rica bênção do nosso Deus. Durante a semana, estaremos reunidos por meio do nosso aplicativo Zoom. O link para nosso estudo de quarta-feira estará disponível nas nossas mídias sociais. Você é nosso convidado para estudar a palavra de Deus conosco. Lembrando também da nossa escola dominical, no domingo pela manhã, às 9 horas, também pelo Zoom. O link também estará disponível em nossas mídias sociais. Lembrando que iniciamos hoje, uma nova série de estudos baseados nas parábolas de Jesus. O material para estudo está disponível no grupo do WhatsApp da igreja. Qualquer necessidade, entre em contato com a nossa secretaria
e converse com o presbítero Erasmo e ele vai te direcionar para este material. A todos, um ótimo fim de domingo, uma ótima semana debaixo das boas mãos do nosso Deus e que Ele nos abençoe. Amém.